Chega o frio. É a temporada de paisagens mais belas na Serra da Mantiqueira. O amanhecer é sempre um espetáculo para ser admirado em detalhes. O vale fica coberto pela neblina. A névoa branca só vai embora lá para o meio da manhã e surge cada cenário mais lindo que o outro. Tudo parece estar em perfeita harmonia. O azul do céu, o verde das montanhas cobertas pelas plantações. No fim do século XIX, Carmo de Minas descobriu a sua principal vocação, a produção de cafés especiais. As montanhas que encantam pela beleza favorecem as plantações. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e metade disso sai das lavouras de Minas Gerais. Aqui em Carmo de Minas, a combinação da altitude com o ciclo de chuva e o tipo de solo aumenta ainda mais a qualidade dos grãos. A espécie produzida aqui é a arábica. Nesta época do ano, os pés ficam carregadinhos. Os frutos cobrem os galhos no meio das folhagens. Olhando de perto, dá para ver as cores das diferentes variedades. Estes grãos amarelos são de uma linhagem denominada catuai. Amarelo também é a cor do catucaí e do bourbon. Já os vermelhinhos são de acaiá. Todos se adaptam muito bem às condições do clima da região. A planta tem o seu ciclo de produção lento, ou seja, desde a florada até a retirada do fruto do pé de café, esses estágios é muito lento. Em função de quê? Em função da temperatura que é mais amena. Então, o café não passa de uma fase rápida para outra. Isso favorece a qualidade lá na xícara. Álvaro é o dono dessas terras, a quarta geração da família nessa atividade, e hoje cultiva 160 mil pés. Parte dessa plantação está a mais de 1.300 metros de altitude, cercada por bananeiras, uma barreira natural contra o vento, um dos inimigos desse cultivo. Em tempos de colheita, os catadores se espalham pelo cafezal. O movimento é chamado de derriça. As mãos correm pelos ramos e arrancam os grãos que caem sobre um plástico. O café não pode ter contato com o solo. O café, todo contato que ele tiver com o solo, com a terra, ele vai absorver a umidade do chão e o gosto da terra. Então a gente coloca o pano, para dali ele já sai direto, vai para o terreiro, para esse contato não ter gosto nenhum de terra, não perder a qualidade dele que ele tem na árvore. A peneira ajuda a separar os galhos e as folhas dos grãos. Mas o esforço não é só de maio a setembro, durante a colheita. O cafezal demanda cuidados o ano inteiro. Encerrou a colheita e tal, a gente já começa os tratos culturais, como adubação, foliar, e traz o agrônomo para ver o que a gente faz nessa lavoura, o que faz naquela. Torcer para a chuva vir na hora certa, a chuva não vir durante a colheita. Então, quer dizer, o produtor, o cafeicultor vive muito em cima disso, de torcida para muitas coisas que tem que acontecer na hora certa, senão acaba atrapalhando todo o processo. O processamento do café é feito numa máquina que separa os grãos escuros dos verdes e dos coloridos. Eles tomam caminhos diferentes. Apenas dos maduros e de parte dos secos retiram-se a casca e a polpa. E descasca ele no mesmo dia, tá, para evitar a fermentação, que o grão está com muito açúcar e muita umidade, ele pode fermentar. Se ele esquentar, ele fermenta muito rápido. A busca por grãos superiores demanda muitos cuidados especiais. O café fica uma semana no terreiro para secar. É preciso remexer os frutos pelo menos 20 vezes por dia, sempre acompanhando a posição do sol. O café é separado por lotes. De toda a produção da fazenda, 40% são vendidos como safra especial. É pouco, mas o valor da venda da saca de 60 quilos compensa. E esse café a gente vende com um valor agregado, bem acima do mercado, para mercados como o mercado japonês, europeu, americano mesmo, a gente consegue vender. Hoje um café convencional, uma commodity aí, é vendido hoje no mercado em torno de R$290. A gente fazendo essa separação toda, fazendo um café especial, aqui o cereja descascado, a gente consegue no mercado hoje em torno de R$700 até R$1.000 a saca de 60 quilos. Álvaro guarda uma coleção de prêmios que ganhou em concursos nos últimos 10 anos.
Nosso café tem muito corpo, acidez e tem muito o sabor de chocolate, cítrico, amanteigado que ele tem também. Agora o café começa a ser tratado como vinho. Todas as etapas daqui para frente são ainda mais controladas e cheias de ciência para preservar o aroma e o sabor dos grãos selecionados. A torra é feita neste equipamento. O Rian Ferrer é mestre de torra. Quanto tempo ele leva nesse processo? Então, leva em torno de 15 a 16 minutos em média. E a temperatura aqui chega a quanto? Então, ela começa, né, a 215 graus, onde eu solto o café e sai em torno de 245. Eu tenho essa planilha, a qual eu vou acompanhando minuto a minuto de torra até atingir o ponto ideal. O ponto ideal é este. O café sai da cor de chocolate. Em no máximo 15 minutos precisa estar empacotado para evitar a oxidação. As embalagens levam café moído ou em grãos para o mundo todo, além do Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e Austrália. Se este símbolo nacional está cada vez mais valorizado, muito se deve ao trabalho de profissionais como o Paulo César e a Rosiele. Os degustadores avaliam a qualidade e ajudam a criar os chamados blends, que são misturas de diferentes tipos de cafés. O café é avaliado em 10 atributos e ganha notas que, somadas, vão até 100. Em se tratando de aroma, essa é uma das substâncias mais ricas da natureza. Os componentes liberados no ar podem ser percebidos pelo olfato. Nós podemos encontrar 36 aromas. Pode ser flor do café, damasco, amora, nozes, amêndoa, mel, manteiga. E aqui na nossa região, os mais comuns são limão, caramelo, chocolate e baunilha. A prova para o paladar é um momento de grande concentração. Os degustadores sugam a bebida juntamente ao ar, uma técnica para estimular as papilas gustativas, que são os órgãos sensoriais da língua capazes de identificar os sabores dos alimentos. Nesse caso, nesse café, o que eu estou sentindo? Um café frutado, ele tá limpo, tá doce, é encorpado, é limpo, ele não pega na língua, que é o que a gente chama de adstringente. Nesse caso, eu dou um café, 82 pontos para esse café. E acima de 80 já é especial. Compraria esse café de olhos fechados. Repare que eles não engolem o líquido. Experimentamos muitos cafés por dia. Imagina se a gente fosse tomar todos. Não iríamos dormir. Mas a cada pausa do trabalho, lá estão eles em volta da cafeteira, para tomar um dedinho de café tirado na hora e aproveitar tudo que essa bebida é capaz de proporcionar. Depois de um café, voltar ao trabalho com mais concentrado, mais revigorado, te restabelece para as tarefas do dia a dia. Muito prazeroso, né? Você pegar um café como esse, bastante encorpado, doce. É muito bom. Fazendas cercadas de belezas naturais atraem visitantes o ano inteiro para Carmo de Minas. Este grupo veio conhecer uma das maiores da região, com 1 milhão de pés em plena safra. Aqui a gente vai fazer nossa primeira parada no Mirante da Cachoeira para a gente contar um pouco sobre a inserção da cafeicultura no meio ambiente. Deste mirante, além da cachoeira, os turistas avistam pequenas reservas de Mata Atlântica e as montanhas ao fundo. A gente é privilegiado por ter uma vista dessa, né? Um lugar desse, uma natureza dessa. E esse barulho de cachoeira é o que representa uma tranquilidade violenta aqui pra gente. Uma sensação de tranquilidade, paz. Naquela montanha, o cafezal está cercado por pés de mogno, uma espécie que atinge 15 metros em média. Os cafeicultores querem que as árvores façam mais sombra sobre a plantação. Adalberto, por que diminuir a incidência de sol ali?
É um projeto piloto realizado nessa fazenda, onde a gente, através de estudos, analisou que o café que tem menos incidência de luz solar, ele amadurece mais devagar e com isso há uma concentração de açúcares e o café fica bem mais equilibrado. É preciso seguir de carro pelas estradas que cortam o cafezal. Através dessas placas que a gente coloca em determinados pontos da fazenda, a gente mostra a variedade predominante nessa região, os cafés que temos nessa região, por exemplo, Acaial, Mundo Novo, Catuaí, e o ano de plantio, que foi plantado em 77, 75, ou seja, a gente tem cafés aqui mais velhos que nós mesmos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a variedade que está predominando nesse talhão, é o Mundo Novo, que é um café, uma árvore que ela é mais alta e os frutos são mais alongados. E vocês podem perceber que a coloração dele também parte para o vinho. É um café que ele é bem mais doce que aquele amarelinho. Na época da florada, por exemplo, a chuva que vai acontecendo no período de chuva faz com que brotem determinadas flores, não tudo no mesmo dia. Então, conforme vai florindo o café, vai nascendo os grãos de cafés. Então, cada um tem um dia de florescimento, cada um tem um dia de amadurecimento também. Então, na mesma guia de café, a gente não vai encontrar os cafés todos maduros perfeitamente. Natália, vamos experimentar então esse aqui, é o Mundo Novo. Tem que pegar um bem vermelhinho. Quanto mais escuro, mais maduro. É doce? É bem doce. E a aparência é de um melzinho, né? Dentro da fruta, dentro do café. Mas não parece nada com aquele café que chega na nossa casa, né? É verdade. Muito bom. Todos querem ter essa experiência de paladar e cada momento vale uma fotografia. Agora eu vou convidar vocês a subir no pé de jacarandá centenário. É uma das paradas das quais eu mais gosto. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia todo. Sobre o pé de jacarandá foi construída uma estrutura de madeira. A escada leva à copa da árvore e os visitantes se rendem a uma vista de cair o queixo. Moro em Minas, mas nunca tinha visto um pé de café de perto. Então, está sendo maravilhoso. O cultivo de café nessas terras começou há mais de um século com o bisavô de Elcio. Os primeiros pés plantados aqui ainda estão preservados. Aquela lavoura, a data dela é de 1912, quer dizer, ela já tem 101 anos. Vocês podem perceber que a lavoura é bem desorganizada, que antigamente se plantava café assim de maneira bem selvagem, vamos dizer assim. É uma lavoura que ela possui uma nota recorde hoje, até então não batida, que é uma lavoura que produziu um café em 2005 de 95,85 pontos numa escala de 0 a 100. Então a gente acabou conservando essa história e essa qualidade intacta ali. Naquela época vieram muitos pesquisadores para cá para ver se a questão da idade tinha alguma coisa a ver com a qualidade. Não ficou nada comprovado nesse sentido. Nossa ideia é mostrar também mundo afora que o Brasil também produz qualidade e não só países como Colômbia, Guatemala. O passeio termina na sede da fazenda. O casarão, construído em 1891, está bem preservado e hoje abriga um museu. Quem dá as boas-vindas aos visitantes é seu Francisco Isidro. Ele mostra fotografias, documentos e utensílios usados no passado. Esse aqui é um moedor de café. Aquele que está no canto ali é um torrador de café. Esse aqui era para descascar café. Então, assim, foram equipamentos que foram usados no passado aí na cafeicultura, né? Sabe aquela safra premiada em 2005? A família guardou uma amostra do café que foi vendido a preço de ouro. Cada saca custou $6.580. Na época, R$15 mil. Só teve um porém, né, seu Chico? A produção não foi muito generosa, não. A quantidade era 15 sacas só, porque normalmente o café especial você consegue de 10 a 15% só. É uma pena. É uma pena. Na fazenda, o lanche da tarde é sempre uma boa desculpa para juntar os parentes.
Como todo mineiro que se preze, eles apreciam quitandas da roça e um cafezinho passado na hora, no coador de pano. Isso aqui é cremoso aí. O ponto ideal da água, a temperatura da água, é quando começa a ferver, que começa a dar aquelas boliquinhas. Porque a água estando fervendo demais, ela cozinha o pó. Aí perde a qualidade do café. A fumaça leva o aroma para todos os cantos da casa. O cheiro toma conta do ambiente, é um chamariz. Quem está na casa sabe que vai ter café e já vem direto para a cozinha. É uma coisa que traz boas lembranças. A família logo está servida. Imagine quantas pessoas devem estar repetindo esse gesto neste momento. O café é mesmo uma preferência nacional. Mas aqui na Serra da Mantiqueira, a tradição é tomá-lo sem açúcar ou adoçante, para se apreciar apenas o sabor da bebida. Os especialistas também ensinam que é preciso deixar a bebida esfriar um pouco. Conforme ele vai esfriando, por ser um café de qualidade, ele vai apresentando novas características, o que a gente consegue perceber ainda melhor a qualidade de um café. A bebida revela os aromas e os sabores típicos dessas terras geladas mineiras. A família se rende aos instantes de prazer que acompanham um bom café. É como se cada gole fosse acompanhado de uma dose imediata de alegria. Eu tomo café até acho que umas 10 vezes por dia. Muito prazeroso tomar um café. A partir do minuto que você começa a tomar um café, você já está de bem com a vida. É aquela sensação de tudo de bom, de confraternização, é muito bom. Agora a gente sai do campo para a cidade grande e visita um dos cafés mais antigos de Belo Horizonte. No burburinho da Avenida Afonso Pena, ao lado da Praça 7. Discreto, mas cheio de história. Quem passa por aqui é convidado a entrar pelo cheiro. É cheiro de café passado no coador de pano, servido na xícara de louça, como manda o figurino. Café puro, feito de 40 em 40 minutos, hora em hora, fresquinho, muito bom. Sempre que eu venho ao centro, eu passo aqui. Há mais de 70 anos. Eu tenho 83 anos de idade. Eu trouxe um amigo meu lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Primeira coisa que ele falou, eu quero que você me leve naquele lugar que eu tomei um cafezinho gostoso. Foi aqui. Se eu vir no centro, não vim aqui, não vim. Mesma coisa que você vai a Roma, não vê o Papa. Tudo começou com uma casa de chá e leiteria em 1939. Pouco tempo depois, o pai do seu Renato foi quem assumiu os negócios. De lá para cá, muita coisa mudou. Antigamente, na época do meu pai, não eram nem os balcões, eram as mesinhas, né? E era muito frequentado pelos políticos. Os políticos vinham e sentavam e lanchavam e ficavam discutindo política. Um dos visitantes mais ilustres tem foto na parede. Juscelino Kubitschek era figurinha fácil por aqui. Ele saía da prefeitura, vinha caminhando pela Afonso Pena e vinha tomar café aqui. E ficava depois na porta conversando. E sem segurança, né? Naquela época não tinha essa necessidade. Hoje os tempos são outros. Isso aqui era um reduto mais masculino, né? De repente é que a gente começou a entrar aqui nesse meio, mas isso aqui era um reduto masculino. É um dos lugares preferidos meus, é aqui por causa da qualidade do café. Sabe? Um bom lugar, não tem ninguém te atrapalhando. Então vale a pena vir aqui tomar um café. O ponto de encontro continua firme e forte. Às vezes o cafezinho é só uma desculpa para bater papo, ver os amigos. Aqui as pessoas são próximas demais, né? Você vê o papo aqui, a conversa. É jogar conversa fora mesmo. Os coroas aqui, né? Vem todo mundo bater papo? Vem, muita gente. Você vem encontrar seus amigos? Como é que é? Vem, aproveita, toma um cafezinho, toma dois. Vir aqui é costume que se passa de pai para filho. Meu pai me traz aqui desde os 5 anos de idade e para mim é um prazer sempre vir aqui porque o café é histórico, né? E o café é mineiro.
Conheci minha esposa aqui também, já há 9 anos atrás. O café une as pessoas, o café faz as amizades se aproximarem. Entre um caos e outro, para acompanhar o café não pode faltar pão de queijo. E esse é daqueles que não se economiza no queijo. É uma massa diferente que é difícil de encontrar em Belo Horizonte. É curioso, mas antigamente o símbolo de Minas Gerais, o pão de queijo, não era parte do cardápio não, acredita? Na época do meu pai, há 70 e tantos anos atrás, os hábitos alimentares eram outros. Os fregueses vinham, sentavam e comiam, eram broa de milho, broa de fubá, um pão quente com manteiga, uma média de café com leite, chá, chocolatados. E com o passar do tempo, os hábitos alimentares foram mudando e foi saindo do cardápio e entrando em sanduíches, salgados, refrigerantes. Nem o pão de queijo a gente fazia naquela época. O pão de queijo foi introduzido na casa na década de 80. A parada para o cafezinho com pão de queijo pode ser um pouco mais demorada quando o cliente descobre que outras delícias raras hoje por aí também estão no cardápio. Um exemplo é um clássico da cozinha de tempos atrás. Gostinho de sobremesa de vó. É o creme com calda de ameixa. Tem um caramelo no fundinho ali, ó. Maravilhoso. E hoje virou atrativo para os jovens que querem redescobrir os sabores de BH. Eu acho que tem esse gostinho também de lembrança, de memória. É um doce bem clássico, assim, né? É muito caseiro, um bom roteiro turístico aí. Um café tradicional, né? Que tem essas fotos na parede, azulejo, tudo mais antigo, tradicional, né? E é bom vir aqui, ver o estilo diferente, tomar um cafezinho quadro, normal, né? Muito bom. Certamente está na história de Belo Horizonte, né? Há muito tempo e é bem frequentado, todo mundo vem aqui, é sempre uma boa opção.